turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre par e ímpar. Vocês utilizam muito este conteúdo nas aulas de vocês com os professores. E para falarmos um pouquinho sobre números pares e números ímpares, primeiro nós vamos retomar um pouquinho do nosso conteúdo. Usamos 10 símbolos para representar os números. Esses 10 símbolos que nós usamos para representar os números, eles são chamados de algarismos. Quais são esses 10 símbolos, professora? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, estes símbolos aí que usamos para representar os números, eles são chamados de algarismos. Sendo assim, para definirmos se o número é par ou ímpar, é necessário que a gente verifique qual o algarismo que está na posição das unidades, na primeira ordem. Por quê? Porque os números 0, 2, 4, 6 e 8, eles são chamados de números pares. E por que 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de números pares? Porque são números que é possível formar um par sem ter sobras. Se eles são pares, toda vez que você for analisar um número, você vai olhar a ordem das unidades, a primeira ordem. Se nesta ordem nós tivermos os algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8, este número é considerado um número par. Observem este exemplo. Aqui nós temos alguns números. Quais números são estes? 362, 474, 180, 236, 508, 792, 676, 994. Agora nós vamos descobrir juntos como verificar se o número é par ou ímpar. Observem, crianças, que estes números, todos eles possuem 3 ordens: a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Como eu disse para vocês, nós precisamos observar o algarismo que está na primeira ordem. Nesta imagem, eu destaquei de roxo os algarismos que estão na primeira ordem, que é a ordem das unidades. No número 362, na primeira ordem, que é a ordem das unidades, nós temos o algarismo 2, este que está em destaque. Como nós sabemos que 2 é um número par, porque ele pode formar par, podemos afirmar que 362 é um número par. Próximo exemplo. 474. Observem que o algarismo 4 está em destaque, porque ele está na primeira ordem, que é a ordem das unidades. Então, nós não vamos olhar o algarismo da dezena e nem o algarismo da centena, somente o das unidades. Por isso, 474 é um número par. 180. Qual o algarismo que nós temos na ordem das unidades? O algarismo 0. Por isso, 180 é um número par. 236. Qual o algarismo que está na ordem das unidades? Algarismo 6. Como nós sabemos que 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares, 236 é um número par porque tem o 6 na ordem das unidades. 508 também vai ser um número par
E vocês sabem me responder por quê. Isto mesmo, porque 8 é um número par. E como nós temos o algarismo 8 na primeira ordem, que é a ordem das unidades, 508 é considerado um número par. 792, nós temos o algarismo 2 na primeira ordem, ordem das unidades. Então, 792 é um número par. 676, algarismo 6 na primeira ordem, por isso, consideramos ele um número par. 994, algarismo 4 na primeira ordem, que é a ordem das unidades, também é considerado um número par, porque apresenta os algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8 na ordem das unidades. É muito simples verificar se o número é par ou ímpar. Agora, os números 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. E por que estes números são ímpares? Porque ao formar os pares, nós vamos ter uma sobra, não é mesmo? Então, os números que têm os algarismos 1, 3, 5, 7 ou 9 nas unidades também serão considerados números ímpares. Observem estes números: 841, 327, 253, 529, 185, 401, 679, 733, 905. Todos estes números vão ser considerados o quê? Pares ou ímpares? Vamos observar? Em 841, qual o algarismo que nós temos na ordem das unidades? Algarismo 1. Por isto, 841 será considerado um número ímpar. 327, algarismo 7 na ordem das unidades. Por isso, é considerado um número ímpar. 253, algarismo 3 na ordem das unidades. 529, algarismo 9 na ordem das unidades. 185, algarismo 5 na ordem das unidades. 401, algarismo 1 na ordem das unidades. 679, algarismo 9 na ordem das unidades. 733, algarismo 3 na ordem das unidades. 905, algarismo 5 na ordem das unidades. Observem, crianças, que em todos esses 9 números trabalhados com vocês, ao analisarmos, ao observarmos o algarismo que está na primeira ordem, que é a ordem das unidades, nós encontramos os algarismos 1, 3, 5, 7 ou 9 na ordem das unidades. Por isso que esses números são considerados ímpares. Então, para verificarmos se o número é par ou ímpar, primeiro devemos compreender que 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares e que 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. Sendo assim, não importa se o número tenha 2 ordens, 3 ordens, 4 ordens, 5 ordens e assim por diante. Você só precisa verificar o algarismo que está na primeira ordem, nas unidades. Identificou esse número, igual eu destaquei para vocês nos 2 exemplos, vocês vão descobrir se ele é par ou se ele é ímpar. Viu só como é simples e fácil compreender o ensino sobre números pares e números ímpares? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que estejam aprendendo bastante. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!
Oi, turma, tudo bem com vocês? Como estão? Aprendendo bastante com as nossas videoaulas? Continue assistindo, conversando com os professores, compartilhando com os colegas, para que vocês continuem aí aprendendo bastante. Vamos para a nossa aula de matemática, falando hoje sobre antecessor e sucessor. E para falarmos sobre antecessor e sucessor, eu quero primeiramente mostrar para vocês estes exemplos. Observem que aqui nós temos algumas camisas que foram penduradas no varal. Estas camisas, elas estão enumeradas. Cada uma delas tem aí o seu número. Olha só, números que expressam código, não é mesmo? Falamos sobre códigos em outras aulas. Nós temos aqui o número 498, temos o número 692, 800 e 599. Precisamos descobrir quais são aí os números antecessores e sucessores dos números apresentados aí nas camisas. E para isto, vocês podem ver que as próprias camisas já estão nos orientando. Por quê? Nós temos uma que antecede e outra que sucede. Assim, nós vamos descobrir que antecessor será aquele número que virá antes e sucessor é o número que vem depois. Vamos analisarmos agora o antecessor e o sucessor de cada número. Número que antecede 498, 497. Só mudou o algarismo das unidades, porque antecessor é o número que vem imediatamente antes. Sucessor de 498, 499. Também só mudamos o algarismo que está nas unidades. Por quê? Porque sucessor é o número que vem imediatamente depois. Quero dar uma dica para vocês. Querem descobrir o antecessor de um número? Subtraia 1 deste número. Querem descobrir o sucessor de um determinado número? Adicione uma unidade a este número e você vai descobrir quem é o seu sucessor. Exemplo, 692. Se eu subtrair 1 de 692, eu vou ficar com 691, antecessor de 692. Meu número é 692. Se eu adicionar uma unidade a este número, teremos 693 como resultado, sucessor de 692. 800. Quem é o antecessor de 800? 799. Mas, professora, mudou o algarismo das unidades e também das dezenas. Por quê? Justamente por isso, nós estamos subtraindo uma unidade. Se eu retiro uma unidade do número 800, vai me restar 799 unidades. Antecessor de 800. Sucessor de 800. 801. Por quê? 800 mais uma unidade será igual a 801. Próximo número, 599, antecessor de 599, 598. Sucessor de 599, 600. Observem que, quando identificamos o antecessor e o sucessor de um determinado número, nós estamos montando uma sequência na ordem crescente e que aumenta de uma em uma unidade. Vejamos, 497, 498, 499. Encontramos aí uma sequência na ordem crescente
aumentando de 1 em 1. 691, 692, 693. Criamos mais uma sequência na ordem crescente, aumentando de 1 em 1. 799, 800, 801. Criamos outra sequência, aumentando de 1 em 1, organizada na ordem crescente. 598, 599, 600. Mais outra sequência numérica, aumentando de 1 em 1, disposta na ordem crescente. Então, concluímos que antecessor será aquele número que vem imediatamente antes e que sucessor será aquele número que vem imediatamente depois. Crianças, trabalhar com antecessor e sucessor é identificarmos a sequência numérica. Por isso, é importante sabermos realizar a contagem de 1 em 1, de 2 em 2, para trabalharmos os outros conteúdos. Observem agora que nós temos aqui um ábaco de pinos. Neste ábaco foram colocadas essas argolas em cada pino. Qual foi o número formado neste ábaco? Vou dar um tempo para você pensar e tentar me responder. Tempo encerrado. Descobriram que número é este? Muito bem, é o número 246, formado por 2 centenas, 4 dezenas e 6 unidades. E vocês sabiam que no ábaco de pinos é possível encontrarmos o antecessor e o sucessor de um determinado número? E para isto nós vamos retirar ou acrescentar argolas. 246. Para descobrirmos o antecessor, precisamos somente retirar uma argola do pino das unidades, ficando então o número 245, sendo seu antecessor. Para descobrirmos o sucessor do número 246, só precisamos acrescentar uma argola no pino das unidades, formando o número 247. Também podemos descobrir o antecessor e o sucessor de um número fazendo a representação no ábaco de pinos. Viu só como é fácil encontrar o antecessor e o sucessor de um número? E existem muitas outras estratégias, como, por exemplo, o material dourado, a reta numérica, o quadro posicional e muito mais. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Olá, turminha do terceiro ano, aula de matemática com a professora Fernanda e vamos falar hoje sobre um conteúdo muito bom de se estudar. Maior e menor. Vocês já conhecem esses símbolos, não é mesmo? Eu tenho certeza que já foram trabalhados com vocês aí quando estavam no segundo ano e agora também no terceiro ano. Vamos lá. Primeiro, quero apresentar para vocês os símbolos maior e menor. Muito parecidos os dois, mas a nossa aula de hoje vocês vão entender quando utilizar o símbolo maior que e quando utilizar o símbolo menor que. Observem estes exemplos. Aqui nós estamos utilizando os números e vamos comparar duas quantidades aí. Para isto, eu trouxe o quadro posicional. Por quê? Nós aprendemos que um número, ele vai mudar o valor de acordo com a sua posição. E para descobrir se o número é maior ou menor,
nós vamos precisar entender sobre o valor posicional deste número. Observem que nós temos aqui 541 e 514. Esses números foram formados utilizando os algarismos 1, 4 e 5, só que em posições diferentes. E o que tem muita importância, porque de acordo com a posição, é o valor deste número. Vamos representar no quadro posicional o número 541. Observem que ele é formado por 5 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Em contrapartida, nós temos o número 514, que ao ser representado no quadro posicional, nós descobrimos que 514 é formado por 5 centenas, 1 dezena e 4 unidades. Observem, crianças, que a diferença deste número, 541, para o 514, está na posição dos algarismos, das unidades e das dezenas. Vamos analisar o número como um todo. Os dois possuem 5 centenas, ou seja, 500 unidades. A mesma coisa. Agora, o 541 possui 4 dezenas, enquanto o 514 possui apenas 1 dezena. Só de analisarmos agora a segunda ordem, já foi possível identificar qual número é maior. Por quê? 40 é maior que 10. 4 dezenas é maior que 1 dezena. Ainda assim, seguindo para as unidades, 541 tem apenas 1 unidade. 514 tem 4 unidades. Professora, mas 4 unidades é maior que 1 unidade. Sim, só que nós analisamos como um todo. 541, nós temos aí mais do que 514. Identificando onde? Na dezena. Por quê? Descobrimos que 541 possui ao todo 541 unidades e 514 possui ao todo 514 unidades. Iremos utilizar então o símbolo maior que para representar o número 541. Agora, neste outro exemplo, temos os números 230 e 320. Estes números foram formados usando 3 algarismos: o 0, o 2 e o algarismo 3. Mudando estes algarismos de posição, eles adquiriram aí valores diferentes. Por quê? De acordo com a posição de um algarismo, ele vai ter um valor diferente. Nada melhor que o quadro posicional. Vamos representar 230 e 320 no quadro posicional. Observem que 230 possui 200 unidades. 320 possui 300 unidades, ou seja, 230 encontramos 2 centenas, 320, 3 centenas. Neste exemplo, somente de compararmos a ordem das centenas, nós descobrimos qual número é maior, não é mesmo? E qual número é menor. Descobrimos que 230 é menor que 320. Utilizamos então o símbolo menor que e podemos realizar a leitura da seguinte forma: 230 é menor que 320. No outro exemplo, como foi falado anteriormente, 541 é maior que 514. Outros 2 exemplos. Temos o número 40 e temos o número 400. Lembra que falamos sobre a função do zero? Prestem bastante atenção.
No número 40, ao representarmos ele no quadro posicional, nós vamos descobrir que ele tem 40 unidades, ou seja, 4 dezenas. Já o número 400, ele possui 400 unidades, ou seja, 4 centenas. Qual número é menor, 40 ou 400? Descobrimos que 40 é menor que 400 e realizamos a leitura da seguinte maneira: 40 é menor que 400. 731 e 137. Gente, viram só como nós podemos utilizar os mesmos algarismos e construirmos números diferentes? Utilizando os algarismos 1, 3 e 7, nós conseguimos montar aí o número 731 e o número 137. E se continuássemos, iríamos montar outros números mais usando somente esses 3 algarismos. Ao representarmos 731 no quadro posicional, nós encontramos 7 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. Ao contrário de 137, que possui 1 centena, 3 dezenas e 7 unidades. Se analisarmos somente a ordem das dezenas, os 2 números possuem 3 dezenas. Mas, quando analisamos as centenas, descobrimos que o primeiro número possui 7 centenas, ou seja, 700 unidades. Enquanto o 137 possui 1 centena, ou seja, 100 unidades. Dessa forma, podemos afirmar que 731 é maior que 137. Viram só como o quadro posicional pode nos orientar a fazer a leitura correta de um determinado número? Porque nele você consegue visualizar a posição e o valor posicional de cada algarismo, descobrindo qual número consegue ser maior que ou menor que o outro. Encerramos aqui a nossa aula e continue conectados conosco. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Olá, turminha, tudo bem com vocês? Chegou o momento de aula de matemática. Visitem a nossa plataforma, escolha a disciplina, o ano de escolaridade e venham aprender conosco. Hoje, na aula de matemática para os alunos dos terceiros anos, iremos falar sobre igual e diferente. Aprendemos na aula anterior um pouco sobre maior que e menor que. E hoje vocês vão conhecer estes símbolos, o símbolo da igualdade e o símbolo que representa aí o diferente. Este símbolo apresentado aqui para vocês na cor azul é o que chamamos de igual. E o símbolo na cor verde é o que chamamos de diferente. Na matemática, nós iremos utilizar muitos símbolos matemáticos. E estes símbolos, eles vão representar o quê? Eles vão representar relações de igualdade ou também relações de diferenças. É por isso que utilizamos os símbolos. Como saber se um número é igual ou se um número é diferente do outro? Aqui eu apresento para vocês o número 121 e nós vamos estabelecer agora relações de igualdades. Por quê? Quando eu pego o número 121, eu posso afirmar que ele é igual a 121. E por que eu posso utilizar
este símbolo da igualdade, porque o número 121, ele possui uma centena, duas dezenas e uma unidade. Por isso, eles são iguais. O mesmo acontece quando eu pego o número 340 e afirmo que ele é igual a 340. Estes números possuem 3 centenas. Estes números possuem 4 dezenas e 0 unidades, o que chamamos também de 340 unidades ao todo. Agora, observem que no número 270 e 207, embora esses números foram construídos com os algarismos 0, 2 e 7, estes algarismos foram posicionados em ordens diferentes. Ao analisarmos essas ordens, nós descobrimos que 270 possui 2 centenas, 7 dezenas e 0 unidades. Entretanto, o número 207 possui 2 centenas, 0 dezenas e 7 unidades. Ao analisarmos as ordens, na centena, os dois possuem a mesma quantidade, que é a quantidade de 2 centenas. Ao analisarmos as dezenas, o primeiro número possui somente 7 dezenas, enquanto o outro não possui nenhuma dezena. Ao analisarmos a primeira ordem, que é a ordem das unidades, o primeiro número não possui unidades, enquanto o segundo possui 7 unidades. Fazendo a leitura em uma totalidade, nós temos 270 unidades e 207 unidades. O que nós temos em maior quantidade? 270. Por isso, 270 é diferente de 207 e utilizamos este símbolo para representar a diferença. E por que eles são diferentes, professora? Porque nós aprendemos que um número pode ser maior, menor ou igual ao outro. E neste caso, 270 é maior que 207, o que o torna diferente um do outro. Outro exemplo. 200 é igual a 200? Sim. Ambos possuem aí 2 centenas, ou seja, 200 unidades, sendo possível utilizarmos o símbolo da igualdade. 200 é igual a 200. 820 é igual a 820? Sim. Por quê? 820 possui 8 centenas e 2 dezenas, ou seja, os dois números possuem 820 unidades. 300 é igual a 3? Não. Professora, mas eu já ouvi dizer que o zero não tem valor. Temos que ter cuidado com essa afirmação ao dizermos que o zero não tem valor. Nós temos que compreender a função do algarismo zero de acordo à sua posição. Observem que aqui nós temos 300 unidades, ou seja, 3 centenas no número 300. Em contrapartida, no número 3, nós temos somente 3 unidades. Então, 300 é diferente de 3. Neste caso, nós afirmamos que 300 é maior que 3, o que o torna diferente de 3. Outro exemplo para finalizarmos a nossa aula de hoje. 140 é igual a 104. Observem, crianças, que no número 140, nós temos a seguinte situação. Os dois números foram construídos tendo os algarismos 0, 1 e 4, em ordens diferentes, em posição diferente uma da outra.
Em 140, nós temos uma centena e 4 dezenas, ou seja, 140 unidades. Em 104, nós temos uma centena e 4 unidades. No número 140, nós vamos perceber que há uma quantidade maior de unidades. Então, a gente vai descobrir que 140 unidades é maior que 104 unidades. Entenderam só? Por este motivo, 140 é diferente de 104. É muito importante que vocês façam a análise da posição do número, que vocês coloquem estes algarismos na ordem correta, unidade na ordem da unidade, dezena na ordem da dezena e centena na ordem da centena. Por quê? A posição trocada vai mudar o valor do número. Espero que estejam aprendendo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Olá, turminhas dos terceiros anos de escolaridade da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros. Vocês estão tendo a oportunidade de terem na nossa plataforma videoaulas para estarem retomando e também consolidando os conteúdos que são trabalhados com os professores de vocês. Acessem a nossa plataforma, assistam às videoaulas e aprendam bastante. Hoje vamos falar sobre localização de pontos na reta numérica. Vamos lá? Nós temos aqui uma reta numérica. Esta reta numérica está iniciando no número 80 e terminando no número 200. Observem que nesta reta os números aparecem na ordem crescente, eles estão aumentando. E que alguns pontos da reta numérica não estão aparecendo aí para vocês os números. Então, nós temos 80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200. Observem que existem alguns intervalos nesta reta numérica. E vocês irão descobrir que, contando esses intervalos, é possível descobrirmos de quanto em quanto essa reta está aumentando. Entre o 80 e o 100, nós temos 3 intervalos. Então, é possível descobrir que, partindo do número 80 até o número 100, nós vamos descobrir aí 5 intervalos. 80, 3 intervalos sem marcação e o intervalo de número 100. Sendo assim, esses números estão aumentando de 5 em 5. Então, nós teríamos o seguinte: 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140. 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200. Agora que nós já descobrimos que essa reta numérica está aumentando de 5 em 5, eu tenho aqui alguns números. O número 130, o número 90, o número 190, 170, 110, 150, 105 e 185. E agora eu pergunto para vocês: é possível localizarmos estes números na reta numérica? Sim, é possível, porque nós descobrimos que a nossa reta numérica está seguindo o intervalo
e esses intervalos são contados de 5 em 5. Então, é possível encontrarmos essa localização. Como ficaria a nossa reta numérica? Vamos representar primeiro o número 90. Contando de 5 em 5, nós temos 80, 85, 90. Esta seria a posição do número 90. Após o 90, 95, 100. Depois do 100, 105. Estamos localizando mais um número. 105, 110. Localizamos o ponto com o número 110. 115, 120. 125, localizamos o ponto para o número 130. 135, 140. 145. Depois do 145, adicionando mais 5, vamos encontrar o próximo número, 150, na sua posição na reta. Depois de 150, 155, 160, 165, encontramos agora o ponto do número 170, localizando ele na reta. 175, 180, próximo número 185, localizado na reta numérica. Após 185, mais um número a ser localizado, o número 190. 195, 200. Observem, crianças, que para localizarmos estes números na reta numérica, por que nós utilizamos a expressão depois? Depois de 140, 145. Porque a nossa contagem agora, ela está acontecendo de 5 em 5. Então, nós vamos adicionando 5 unidades no número em que estamos. Se a contagem fosse de 1 em 1, após o 140, nós teríamos o 141. Mas nós descobrimos que nesta reta numérica, neste caso específico, os números aumentam de 5 em 5 unidades. Uma estratégia para localizarmos cada ponto desses números na reta é ir adicionando 5 unidades ao número, certo? Espero que vocês tenham compreendido como utilizarmos a reta numérica para localizarmos os pontos dos números os quais precisamos, ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!